muitas coisas que vocês já falaram ou irão falar. Então a gente dividiu e trouxe conceitos que a gente achou que fossem mais importantes dentro desse capítulo. A Laísa deu conta do conceito de discurso e eu vou falar um pouquinho sobre a dialogicidade interna da linguagem, que é um conceito que nós temos discutido bastante ao longo da disciplina, inclusive é o conceito que nomeia, né, a nossa disciplina, que é o dialogismo. Bom, sobre essa dialogicidade interna, o Bakhtin fala que ela encontra sua expressão em várias particularidades da semântica, da sintaxe e da composição, até hoje não estudadas pela linguística e pela estilística, né? Até hoje, na época em que Bakhtin viveu, que já não corresponde mais à atualidade. Mas a ideia de dialogicidade interna é diferente da ideia de diálogo, que muitas vezes algumas pessoas confundem quando a gente fala de Bakhtin, né? E nós temos discutido isso ao longo das nossas aulas, mas é um conceito que exige uma certa abstração. Então, Bakhtin não se refere ao dialogismo apenas como processo de troca entre dois ou mais interlocutores, ao diálogo. Ele se refere ao dialogismo como um diálogo dentro da própria língua, um diálogo entre signos, um diálogo entre posições axiológicas, entre valores, entre significados. E esse diálogo, ele se revela a partir de, sim, coisas que a linguística estrutural, a linguística mais tradicional, mais hard, né, estudava naquela época, né? Então, a semântica e a sintaxe, que até então eram uma preocupação muito grande dos linguistas dessa época, ela revela, sim, ela é importante, sim, para a compreensão do discurso, porém, não para tratar de uma fala ideal, não para dar conta. Ela sozinha não dá uma análise, ela sozinha não dá conta de fazer com que a gente entenda a nossa língua. O que faz com que a gente entenda a nossa língua são as implicações dessas escolhas semânticas e sintáticas na construção dos sentidos, né? Porque é por meio das nossas escolhas, é por meio das escolhas que o falante faz, das estruturas sintáticas e das palavras, do léxico, né, dos sentidos que ele escolhe para trazer para sua fala, que ele vai estar respondendo a discursos que existem antes dele. Então, essa é uma observação que o Bakhtin faz em relação a todo esse estudo da linguagem que vem aí antes da sua produção teórica, né? Bom, ele também diz que o discurso surge no diálogo como sua réplica viva. Forma-se na interação dinâmica com o discurso do outro no objeto. A concepção do seu objeto pelo discurso é dialógica. Então, o discurso ele está sempre inserido na vida vivida, e o Bakhtin ele defende muito uma ideia de palavra viva, uma palavra que não está simplesmente lá na gramática, que não se relaciona com o contexto histórico e social, né? Então, esse discurso ele se forma, ele se faz, se constrói em uma interação dinâmica com o discurso do outro. Eu respondo a um outro que falou antes de mim, e esse outro vai me responder, porque a partir daquilo que eu enuncio, eu estou me inserindo dentro de uma cadeia dialógica. Eu estou trazendo novos significados acerca de um determinado objeto, né? Trazendo percepções, a minha perspectiva em relação a esse objeto. E aí a Laísa comentou sobre essa ideia da palavra adâmica, né? O Bakhtin, ele fala que a única pessoa que poderia ter fugido da dialogicidade do discurso é o Adão mítico, né? Esse homem que inaugurou o mundo por meio da palavra. E como a gente sabe, isso é um mito. E se vocês me permitem ampliar um pouquinho a discussão, o Voloshin, que também é um teórico do círculo de Bakhtin, no seu texto, O que é a língua e o que é a linguagem, né? Ele vai trazer
um apanhado de como a linguagem foi construída, né? Daquilo que a ciência naquele momento, a linguística naquele momento, acreditava que construiu a linguagem. De uma forma linda e poética. Linda, maravilhosa. Quem não tiver conhecido ainda esse texto, tá aqui dentro de A Palavra na Vida e A Palavra na Poesia. Nele, o Voloshinov fala que a linguagem ela surge a partir da necessidade humana de se comunicar. O ser humano precisava se comunicar para viver em bando. E a partir dessa necessidade, a gente foi desenvolvendo mecanismos biológicos para a produção da fala. Só que antes, o que a gente tinha eram as expressões, as produções de sons sem forma, né? Sons bem primitivos, bem guturais, porque foram desenvolvendo o nosso aparelho fonador ao longo do tempo. Então, a primeira comunicação que a gente estabelece é gestual, é expressão facial e gestual. Então, é o nosso corpo, né, que se apresenta como linguagem. Só que para que a gente se comunique por meio dessas expressões, as pessoas precisavam compartilhar o mesmo sentido para essas expressões. Então, se eu fizer uma cara que a outra pessoa não consegue interpretar, a comunicação não acontece. Então, houve uma negociação de sentido ao ponto de os falantes, vou falar falantes porque estão pensando em língua, né? ou uma linguagem, um desenvolvimento de linguagem ainda primitivo, mas houve um movimento de evolução para que esses falantes acordassem os sentidos. Então, esse horizonte de significado, os valores das expressões, eles deveriam ser socializados. Porque se só eu falo de um jeito, não existe comunicação, né? Se para mim isso aqui é caneta e para você isso não é, a gente vai ter um problema aí nesse nosso processo comunicativo. Porque a fala, o discurso, ele se constrói por quem fala, mas ele também se constrói por quem ouve, por quem interage, né? Por isso Bakhtin fala o tempo todo de interação verbal, porque a gente não comunica, se não tiver um outro para dialogar conosco, ainda que esse outro não se faça presente, ainda que esse outro se insira no debate mais tarde. Mas retomando essa ideia de palavra adâmica, então, toda vez que a gente fala, a gente está falando de acordos sociais, a gente está falando de grupos que compartilham um mesmo significado. A nossa própria língua, ela é estruturalmente dialógica. Por quê? Porque para que eu me comunique, eu preciso compartilhar significados com os falantes dessa língua na qual eu enuncio, né? Então, a palavra ela é dialógica par excellence, né? Por excelência mesmo, não tem como fugir desse dialogismo, porque a gente não inventa mais palavras ou até inventa, mas os sentidos estão aí postos no mundo, né? Então, ele fala também que com isso não se esgota a dialogicidade interna do discurso. Não é só no objeto que ela depara com o discurso do outro. Não é só sobre o que eu falo que eu encontro o outro no meu discurso, né? É sobre o que foi dito em relação a esse objeto antes de mim, é sobre o que será dito em relação a esse objeto depois de mim. Então, todo discurso está voltado para uma resposta e não pode evitar a influência profunda do discurso responsivo antecipável. Então, quando falo a respeito de um determinado tema, quando falo a respeito de um determinado objeto, eu estou trazendo tudo aquilo não, né? Mas partes do que foi dito em relação a esse tema. E aí eu respondo a esse discurso que me precede, concordando, refutando, questionando, reafirmando, comprovando, né? De diversas formas eu me insiro nesse diálogo em relação àquilo que já foi dito antes de mim. E ao mesmo tempo, eu contribuo para que outras pessoas respondam ao meu discurso. Eu contribuo para que outras pessoas se insiram nessa cadeia dialógica
e criem novos sentidos, criem novas respostas para aquilo que eu disse, né? A partir das suas perspectivas de mundo. Bakhtin fala muito em cosmovisão, né? Cada um de nós tem em si uma cosmovisão, uma visão de mundo que é constituída a partir de todas as suas experiências, todos os seus contatos com a palavra, com a linguagem, né? Então, a gente tem aí esse processo de dialogismo que ele não é simplesmente uma interação entre fala, uma interação daquilo que se diz naquele momento da fala, entre dois sujeitos, mas é uma interação também entre valores que essas falas carregam, né? Entre respostas, né, em relação a um determinado discurso antes de mim ou posterior a mim, né? Então, essas palavras, elas respondem outras palavras antes ditas, né? Então, para que haja resposta, é preciso que haja compreensão. E a compreensão em Bakhtin é um processo ativo, não é um processo passivo, né? O meu outro participa da construção do meu discurso ativamente, porque é ele quem vai atribuir significados, né? O próprio trabalho que a gente está apresentando aqui é um resultado disso, né? A gente está respondendo a um discurso que ele criou lá, né, lá na Rússia há muito tempo atrás, e hoje a gente lê, a gente interpreta. Quem leu esse livro aqui teve uma interpretação, quem leu o outro livro ainda teve outra interpretação, porque a gente tem questões de tradução que estão postas, que mudam termos importantes, e isso influencia nesse diálogo que a gente está produzindo também, né? Então, essa interpretação é um processo ativo que depende de falante e ouvinte, ele fala que a interpretação só amadurece na resposta, né? E novamente retoma aqui para o trabalho, né? Para esse contexto. Quando a gente se reuniu, a gente falou que é justamente nesse momento de conversar a respeito da teoria que ela começa a fazer algum sentido, porque a gente lê, o sentido ele fica nesse nível de abstração, a gente parece não conseguir dar conta do que ele está falando. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente fala, nossa, parece que eu estou entendendo um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais do que ontem. Então, nesse processo em que a gente interage entre pares e que a gente tenta negociar os sentidos, que a gente tenta apresentar aquilo que compreendeu a partir do texto e compartilhar, a gente também está construindo a nossa resposta e amadurecendo a nossa interpretação, né? Então, as minhas respostas a esse discurso vão entrar nessa cadeia dialógica, né? E ampliar essa cadeia dialógica, criando aí mais possibilidades para esse processo de dialogicidade interna dentro do discurso. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Acho que a Regiane vai fazer, Rosângela vai falar agora?